que vivemos é realmente maravilhoso. Um mundo cheio de beleza, grandeza e mistério. Sim, este mundo é maravilhoso, mas talvez a maravilha maior seja o próprio homem. Seu corpo é uma maravilha em adaptabilidade e eficiência mecânica. As máquinas precisam de lubrificação que recebem do exterior. O corpo humano, porém, produz seu próprio lubrificante na qualidade e quantidade certas de acordo com a parte que o exige. O corpo tem uma usina química muito mais eficiente e complexa que qualquer outra construída pelo homem. Ela transforma o alimento que comemos em carne e sangue, em ossos e dentes. E o corpo tem um sistema de aquecimento, uma fornalha viva que mantemos diariamente com o combustível do nosso alimento. Ao combinar-se com oxigênio, este combustível fornece calor e energia para toda a máquina corporal. Um termostato automático conserva a nossa temperatura numa média de 37 graus centígrados, exceto quando o organismo precisa de uma temperatura maior para combater enfermidades. Ainda mais maravilhoso é o olho humano. A máquina fotográfica é o invento humano que mais se assemelha ao olho, parece com ele de muitos modos. E isto se dá com qualquer máquina fotográfica, por menor que seja, como a que se pode carregar no bolso do colete, ou com a gigantesca máquina usada para fotografar detalhes do lançamento de uma nave espacial. Em ambos os casos, há uma lente, que no desenho e no funcionamento é semelhante ao olho humano. Quando a lente é focalizada sobre um objeto a determinada distância, e se modifica essa distância, o objeto torna-se embaçado, o que exige nova focalização da lente. Na máquina fotográfica, esta focalização tem que ser feita à mão, mas no olho é automática. Músculos fortes modificam a focalização milhares de vezes em cada dia sem que pensemos nisso. E os quadros que o olho nos oferece não são em preto e branco, mas coloridos. E não são fixos, mas têm movimento. E não são quadros mudos, mas sonoros. Você sabia que a música que está ouvindo é reproduzida inteirinha em um pequeno e perfeito instrumento musical existente no interior de seu ouvido? Pensamos que o som está sendo produzido pelo piano, e naturalmente, em certo sentido, está mesmo. Mas, na realidade, o piano é tão silencioso quanto um túmulo e está apenas produzindo vibrações no ar. Quando as teclas são batidas, martelos de feltro tocam as cordas, fazendo-as vibrar cada uma em sua própria frequência. As cordas em vibração fazem o ar pulsar nessas mesmas frequências. Estas pulsações são transmitidas à parte exterior do ouvido, ao canal auditivo e através da ligação mecânica do ouvido médio com o cóclea, que é todo enrolado como um caracol. Se pudéssemos esticar o cóclea, descobriríamos um instrumento musical semelhante ao piano, porém muito mais complexo e maravilhoso. O ouvido tem mais de 24 mil cordas. Quando o piano é dedilhado, o notável tecladinho do ouvido executa os mesmos tons e transmite os sinais correspondentes ao cérebro por meio de linhas individuais. O ouvido exterior opera no ar, mas o cóclea contém um líquido. A transmissão de som do ar a um líquido é um dos problemas mais difíceis que a ciência conhece, mas no ouvido, contudo, este problema é resolvido de modo admirável pela precisão mecânica do ouvido médio, com seus 2 diafragmas e os 3 ossos de união, que possuem a exata força de alavanca requerida. No ouvido, esses ossos minúsculos, os ossículos, são a coisa justamente certa para a função que devem desempenhar. Eles têm um tamanho certo que não pode variar do berço ao túmulo. Estes são os ossos reais do ouvido de um adulto e de uma criança. Será um simples acaso o fato de serem os únicos ossos no corpo de um nenê que já estão plenamente desenvolvidos quando se dá o nascimento? O ouvido é um dos mais eficientes detetores de som conhecidos pelo homem,
capaz de ouvir o troar de um canhão ou sussurrar de folhas. E, em condições ideais, até mesmo o som das pisadas de um gato. Cientistas do campo da engenharia acústica têm projetado salas especiais onde se pode estudar a admirável sensibilidade do ouvido humano. Prismas de lã de vidro absorvem sons neles incidentes. Protegido contra ruídos externos, pode-se ouvir coisas que nunca se ouviu antes. O som das moléculas do ar batendo nos tímpanos. O som do coração pulsando contra as costelas. Você já viu um coração humano vivo em funcionamento? Esta maravilhosa bomba em miniatura bombeia 5 litros de sangue por minuto através de centenas de milhares de quilômetros de vasos sanguíneos. E num dia apenas, bombeia sangue suficiente para encher um grande caminhão-tanque até fazê-lo transbordar. No tempo médio de uma vida, encheria uma fila de carros-tanque de 80 quilômetros de comprimento e pulsaria 2,5 milhares de milhões de vezes sem uma única parada para reparos. Você alguma vez já procurou imaginar o que se passa no cérebro de um pombo-correio? Em algum lugar de sua cabeça está oculto um segredo que nenhum homem jamais descobriu. Um segredo que o capacita a levantar voo longe do lar, voar em círculos por alguns minutos até orientar-se de modo misterioso e então voar direto de volta ao seu lar, percorrendo milhares de quilômetros sobre território desconhecido. Por causa dessa misteriosa capacidade que tem o pombo de voltar ao seu lugar de origem, a criação de pombos tornou-se uma distração muito divulgada. Logo que os filhotes estão aptos para voar, são soltos de seus pombais para voos diários de treinamento. Como os atletas, eles precisam desenvolver sua velocidade e resistência durante muitas semanas de árduo treinamento. Por fim, a corrida de 800 quilômetros. Ao nascer do sol, inicia-se a maior competição clássica do mundo dos pombos, e milhares de voadores experientes cortam o ar. Ninguém jamais ensinou a estes pombos o caminho de volta ao pombal, e, no entanto, voam de maneira tão rigorosamente correta sobre centenas de quilômetros desconhecidos que a hora de sua chegada em casa pode ser prevista quase que exatamente. Mas os pombos comparados a esse tarambola das praias do Pacífico são voadores de pequeno raio de ação. Ele vive e procria no leste da Sibéria e do Alasca, mas passa o inverno nas ilhas havaianas. No fim do verão, as aves adultas realizam a longa viagem migratória voando 3.000 quilômetros sobre mar aberto. Não param para descanso nem alimento e voam sem o menor desvio para estas ilhas do tamanho da cabeça de alfinete dentro do vasto Oceano Pacífico. O filhote fica em casa, porque é moço demais para a viagem. Semanas depois, logo que seja capaz de voar, ele também sente a necessidade de emigrar e parte para um lugar que nunca viu. Ele precisa voar 3.000 quilômetros sobre um caminho que não apresenta o menor sinal e pelo qual nunca viajou antes. E os companheiros que vão com ele não podem ensiná-lo, porque eles também nunca fizeram a viagem antes. Qual a força que impele Tarambola a partir para um lugar que nunca viu? Imagine o que aconteceria se perdesse o rumo e não conseguisse alcançar estas pequeninas ilhas. Para manter um avião moderno em sua rota, é indispensável que ele possua uma série de instrumentos complicados, toneladas de equipamentos e um pequeno exército de homens muito bem treinados e mantidos em seus postos ao longo da rota. On 16 Bravo, I wanted you to fly westbound over 25 left. However, now that you started the left turn, continue the left turn out now. VFR midfield left turn and American. E contudo, há nesta cabecinha alguma coisa que o homem com todo o seu engenho não pode imitar.
Escute, que é isto? Alguma coisa saída de um pesadelo? Sim, poderia ser. Você costuma sonhar com morcegos. O morcego é uma criatura misteriosa, o único mamífero que voa. Como outros mamíferos, gera seus filhotes vivos e alimenta-os ao peito. Esta é uma terra de morcegos. Só um morcego poderia sentir-se bem aqui. Mas os aluguéis são razoáveis e os apartamentos fáceis de achar. Quero dizer, para morcegos, não é? Mas os cientistas passam longas horas na busca de esconderijos de morcegos. O objetivo principal deste interesse é a extraordinária habilidade do morcego ao voar. E agora, nosso caçador oficial de morcegos entra em ação, a fim de que alguns morcegos possam ser apanhados e levados ao laboratório para um estudo mais acurado. No Instituto Moody de Ciência, os morcegos logo se adaptam ao novo ambiente. Mickey era um órfão quando o achamos, mas logo se tornou o predileto do laboratório. Acontece que ele tinha suas ideias próprias a respeito de alimentação, e até mesmo a mamadeira de boneca não o atraía muito a princípio. Mas não durou muito até que Mickey se sentisse perfeitamente à vontade com sua mamadeirinha. Poucos dias depois, eram inseparáveis. Mas a vida num laboratório de ciência não é só chupar mamadeira. Há trabalho para ser feito, mesmo para morcego. Estes morcegos nunca serviram no exército, mas sabem o que é uma corrida com obstáculos. As asas abertas excedem de muito o espaço existente entre as barras, e só uma manobra muito hábil lhes permitiria voar por entre elas. Ao soltar o morcego, fazemos figa e torcemos para que ele faça o que afirmam os livros. Agora, observem isto. Os morcegos não são cegos. Têm olhos e podem enxergar. Mas a razão do sucesso em evitar obstáculos não está em sua capacidade de enxergar. Para prová-lo, cobrimos seus olhos e os soltamos para novo teste. Com os olhos vendados, ele se desvia das barras com a mesma habilidade com que o fazia antes. Mas como é que ele consegue fazê-lo? Bem, a ciência sabe que os morcegos emitem uns sons esquisitos ao voar e não podem ser captados por um microfone comum. Estão muito além do alcance de um ouvido humano. Mas um amplificador especial de alta frequência, sintonizado a 32 mil ciclos por segundo, no caso particular deste morcego, transforma esses sons inaudíveis em sons que podemos ouvir. Os ouvidos do morcego são extremamente sensíveis aos sons agudos. Surge então a pergunta: seriam os próprios gritos do morcego sinais capazes de guiá-lo em voo? Bem, amarremos a boca do morcego, de modo que não possa emitir tais sons, e vejamos o que acontece. A ciência já provou conclusivamente que os morcegos são guiados em seu voo pelos seus gritos. E isso é verdadeiramente uma espécie de radar. O radar inventado pelo homem exige toneladas de equipamento e um grande número de pessoas para o seu manejo. Mas o morcego carrega seu espantoso radar em sua cabecinha. Radar que o dirige com segurança através da escuridão intensa das cavernas e o impede de esbarrar em obstáculos que não vê, ou com milhares de outros morcegos que voam na mesma escuridão. Onde conseguiu o morcego esse equipamento tão maravilhoso? Obviamente, isso tudo faz parte de um plano inteligente. Mas da inteligência de quem? Do morcego? Se visitássemos as praias do sul da Califórnia em algum anoitecer da primavera e do verão, as encontraríamos cheias de fogueiras. Mas as pessoas reunidas em torno destas fogueiras não estão em piquenique. Creio ou não, estas pessoas estão pescando. E agora, eis que vem o vigia gritando alegremente: Grúnio, venham, venham todos. E eles saem correndo para o esporte mais esquisito que há na Terra. Mas, esperem aí, onde estão os apetrechos de pesca?
Não se pode pescar sem vara ou rede. Ou pode-se? Peixe fora da água. Sim, e esses peixes não são lançados à praia por acidente. Saem deliberadamente da água para pôr ovos na praia. É o único peixe do mundo que desova em terra. Peixe fazendo ninho na terra. Um dos mais raros fenômenos biológicos. Um espetáculo único que não pode ser visto em lugar algum do mundo, a não ser em umas poucas praias do sul da Califórnia. A fêmea cava na areia, começando com a cauda, e põe seus ovos. Fecundados os ovos, começa uma desesperada luta pela sobrevivência. Se ela perder a próxima onda, tem pouca possibilidade de sobreviver. Os ovos são sempre postos quando a maré está bem alta. Depois, noite após noite, as águas recuam até a maré mais baixa. Nesse tempo é possível que os ovos estejam a centenas de metros da margem da água, longe do elemento no qual os peixes precisam eventualmente viver. Aqui os ovos se desenvolvem, permanecendo enterrados na areia quente e úmida. No departamento fotomicográfico aqui no laboratório, o desenvolvimento do embrião que se realiza sob a areia é estudado com o microscópio. Estes ovos foram fecundados há apenas alguns segundos e agora um deles está sendo preparado para observação. Com o auxílio do equipamento fotomicográfico de lapso de tempo, que transforma dias em minutos, podemos presenciar um impressionante espetáculo. O desenrolar-se mágico da vida pela divisão da célula. Os primeiros pálidos movimentos de vida surgem quando a capa blastoderme, vista no círculo, se divide em duas células distintas. Em questão de 30 minutos, a segunda divisão se torna evidente, dando origem a 4 células. Divisões sucessivas produzem 8, 16, 32, 64 e assim por diante, até centenas de milhares de células. Este agrupamento disforme é, na realidade, um peixe em formação. Contém todos os característicos do granion adulto. Seu tamanho, sua forma, seus hábitos. E até mesmo o germe da misteriosa sabedoria que o capacitará um dia a sincronizar perfeitamente sua desova com o movimento das marés. Os primeiros traços reconhecíveis são a cabeça e os olhos. E a primeira ação do peixe, controlada por seus músculos recém-formados, é revelada pela máquina fotográfica de lapso de tempo como uma série de movimentos convulsivos. A cabeça e os olhos são vistos agora com mais clareza. E no lado oposto do ovo começa a formar-se a cauda. Nessa fase de seu crescimento, o peixe em embrião tem 4 dias de idade. A cabeça e os olhos estão bem formados agora, e o coração simples pode ser visto já trabalhando. Depois de 8 a 10 dias, o ovo está pronto para se abrir. Mas não se esqueça disto, o que vai sair é peixe. Se o ovo se rompesse enquanto enterrado aqui na areia, não teria nenhuma chance de sobrevivência. Mas o ovo do granion não se desfaz enquanto a água não o atinge. Mas quando isso acontece, rompe-se instantaneamente. Estes ovos podem permanecer enterrados na areia durante semanas e até meses, sem que apresentem a menor alteração. Mas vamos derramar água salgada sobre eles e vejamos o que acontece.
Este misterioso rompimento do ovo está tão intimamente ligado ao movimento das marés como a própria desova. Suponhamos que os ovos fossem postos em alguma noite antes do auge da maré. A maré mais alta da noite seguinte os arrastaria e os exporia aos seus inimigos. Ou se eles fossem postos numa noite muito depois da maré alta, seriam arrastados pela maré crescente justamente poucas noites mais tarde, antes de terem oportunidade de desenvolvimento. Na verdade, há apenas algumas noites em que o grunion pode pôr seus ovos com bom resultado, quando a maré está em seu auge, ou nas primeiras noites depois disso. A fêmea precisa não somente escolher a noite, mas também a hora exata dessa noite. Mesmo que pusesse seus ovos na noite certa, mas quando a maré ainda está subindo, seriam levados pela própria água. Ou se esperasse demais, após o auge da maré, e pusesse os ovos durante o recesso da maré, eles seriam arrastados e destruídos pela maré crescente da noite seguinte. Somente durante esta hora mágica podem os ovos ser postos onde se desenvolverão com segurança. Nenhum capitão pode dirigir seu navio com segurança sem o conhecimento das marés. Mas o grunion possui um conhecimento muitíssimo melhor das marés do que o mais experiente marinheiro e pode aproveitar estas marés em seu próprio proveito e, por meio delas, preservar sua própria vida e a de seus rebentos. Você se lembra do primeiro jardim que teve quando era mocinho? Você plantava sementes e as cobria tão cuidadosamente. Você, por certo, esperava que as plantas estourassem da terra desta maneira. Mas, por alguma razão, isto não acontecia assim. Enquanto você esperava, talvez tenha feito esta observação a si mesmo. Vai ver que plantei aquelas sementes de cabeça para baixo. Será que as sementes devem ser plantadas numa posição certa? Ao abrir-se uma semente de feijão, notamos que a raiz do embrião aponta para uma direção definida. Esta determina a direção do crescimento inicial. Assim, é possível plantar-se uma semente de cabeça para baixo, mas não importa o modo como a semente é colocada no solo. A planta sempre cresce na direção certa. Mesmo que procuremos enganar a semente, ela não se atrapalha. A raiz reversa a direção e continua a crescer para baixo. Ora, o rebento cresce para o alto, porque essa é a direção certa para obter a luz de que precisa. Mas se a luz não puder ser encontrada nessa direção, o rebento crescerá em qualquer direção a fim de alcançá-la, mesmo que tenha que se desviar através de um buraquinho para chegar até lá. Você alguma vez já parou para pensar nas forças que operam numa simples árvore? Esta árvore é provavelmente a coisa viva mais velha existente no mundo. Já possuía quase 2.000 anos quando Jesus nasceu. Durante 3.800 anos, esta árvore tem elevado diariamente para o seu topo pelo menos 10 toneladas de água, um total de mais de 1 trilhão de quilogramas de energia. É evidente que há um poder infinito atrás do mistério da vida. Mas essa força será cega, destituída de inteligência, impessoal. Bem, você tem pensado nisso, não tem? Isto é muito natural, mas não fique constrangido. Isto é uma boa coisa. É bom de vez em quando pensar-se em coisas assim. De onde viemos? Por que estamos aqui? E para onde vamos? Agora, sobre essa questão de origem, de onde viemos, sem dúvida você já formou sua opinião. Vamos analisar este assunto deste modo. Suponha que você nunca viu nem ouviu falar de um relógio. Mas um dia você acha um relógio e fica logo intrigado com a sua aparência e o som esquisito que ele produz. Se você for como quase todos nós, não demorará para tirar a tampa, procurando descobrir o que é que produz aquele tic-tac. E agora você fica ainda mais intrigado diante das complicadas maravilhas desse mecanismo. Se você for observador, notará logo que há uma ligação bem clara entre o movimento dos ponteiros e a passagem do tempo. Irá concluir que é um objeto muito útil. Bem, agora é a vez de explicar a origem do relógio. Você poderia adotar a teoria que ele apareceu por acaso.
principalmente se quiser convencer-se que o relógio não pertencia a ninguém. Você poderia dizer que os átomos e moléculas das várias peças se juntaram por acidente. Mas o raciocínio mais simples lhe diria que alguém fez essas peças e alguém as reuniu para um determinado fim. E a respeito daquele olho com seu foco automático, ou daquele pequenino instrumento musical dentro do ouvido humano, ou daquele coração com sua capacidade interminável de trabalho, ou do morcego com seu radar mágico, será que tudo isso é produto de um acaso cego? Você sabe, quando a gente enfrenta essas perguntas, há apenas 2 pontos de vista a escolher. Ou tudo isso aconteceu por acaso, ou é resultado de projetos e planos. Você poderia apenas encolher os ombros e dizer, é questão de opinião pessoal, e deixar tudo assim. Você poderia, mas o fato é que este assunto afeta vitalmente toda a sua vida. Ele determinará como você pensa e vive. Afinal, se o homem é apenas um acidente, então ele não tem responsabilidade alguma, a não ser aquela que a si mesmo se impõe. Não há para ele outra lei senão a da conveniência e do desejo. E quando isso acontece, quando as pessoas pensam e vivem de acordo com essa filosofia, resulta o caos. Por outro lado, se existe um plano, existe um planejador. Se existe criação, existe um criador. Existe um Deus. Você sabe, não é difícil crer num Deus. É a coisa mais simples e mais lógica do mundo. Parece que algumas pessoas estão honestamente confusas devido ao labirinto de argumentos contraditórios. Tentam deixar as coisas mais difíceis. Para alguns, o problema se complica quando se preocupam em descobrir quem é o dono do relógio. Em outras palavras, crer em Deus traz responsabilidade. E eles não a querem assumir. Não querem que lhes digam o que é certo ou errado, como viver e agir, nem mesmo o Deus que os criou. E como existem hoje tantas pessoas neste mundo vivendo e agindo como se não houvesse Deus, não admira que o mundo esteja nessa confusão. Ao ver o resultado da descrença no mundo atual, não é exagerado afirmar-se que a única esperança para o mundo como um todo, ou para você como indivíduo, é fé em Deus. Não apenas crer num ser supremo, ou num grande poder, mas crer num Deus pessoal que o amou intensamente e lhe oferece salvação perfeita e completa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.